Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, sou aluna da Biomedicina da Faculdade Estácio de Sá e juntamente com os meus colegas Anderson e Julie, nós estamos desenvolvendo uma cartilha de orientação à estrongiloidíase, que, assim como outras doenças, é uma verminose muito importante e que, infelizmente, ainda acometem muitas pessoas. No Brasil, a maior incidência são em regiões tropicais e subtropicais. Alguns estados, como exemplo, são Minas Gerais, Amapá, Goiás e Rondônia. Existe um dado muito importante da OMS que hoje as verminoses no Brasil elas são doenças muito negligenciadas e elas necessitam de total atenção, até porque elas não são de notificação compulsória, né? Então a gente acaba não tendo os dados para divulgação, mas eles são muito importantes. São muito importantes e muito preocupantes, porque são doenças que podem, inclusive, matar. Né? No caso da estrongiloidíase, ela pode causar, inclusive, um edema pulmonar e morte, porque as larvas elas podem se alojar nos pulmões, né? Além de, enfim, o trato gastrointestinal, e ela pode ser assintomática, né? Causando daí uma doença repentina e morte da pessoa. Então, qual é a nossa intenção como futuros biomédicos? E sim, precisamos nos atentar, e a nossa missão é nos atentar à saúde. Tentar orientar as pessoas para que elas tentem o máximo possível evitar, porque infelizmente no Brasil, contar com o poder público é algo que está fora de questão. Então, a nossa missão é criar uma cartilha, criar um documento onde nós possamos, de uma maneira simples e sem custo nenhum, que todas as pessoas podem ter acesso, e distribuir isso para que as pessoas consigam entender, consigam fazer dentro das suas casas e assim consigam ao máximo evitar as doenças, as verminoses, em especial a estrongiloidíase. Né? Ela é uma doença, ela é uma verminose que se dá por transmissão orofecal e também podem acometer cães e gatos, então é muito importante manter cães e gatos fora de casa, né? Procurar mantê-los na rua, porque a criança pode tocar nesse animal, levar a mão na boca e se contaminar. Esse animal pode infestar toda a casa, se ele defecar dentro de casa, e ali pode ser um meio de transmissão onde acometa toda a família, não somente a criança. Né? É uma das orientações que nós passamos. Outra orientação é quanto ao tratamento da água, que já que o poder público não dá, nós precisamos ensinar as pessoas a como fazer isso, e uma maneira muito simples é ferver a água por pelo menos 5 minutos, né? Orientar que as pessoas façam isso, tanto nas suas residências quanto nas creches onde essas crianças passam a maior parte do tempo. Outra questão muito importante que nós trazemos nesse documento é quanto ao manejo de alimentos e a limpeza de creches e hospitais, porque nós sabemos hoje que, se tratando de crianças, o número maior de contaminações se dá em creches, e essas crianças levam para dentro dos seus lares. Né? Então, a preocupação em ensinarmos essas pessoas que preparam o alimento e que fazem a limpeza desses locais a fazer da melhor maneira possível e também a se cuidarem. A gente sabe que não existe EPIs, né, disponíveis para essas pessoas, mas existe sim a possibilidade delas aprenderem a minimizar os riscos de contaminação, né? Fervendo a água, lavando utensílios com água e sabão, tirando bem a sujidade, lavando frutas e verduras, não deixando que animais frequentem as hortas,
que tenham acesso às caixas de areia onde essas crianças brincam, porque ali eles podem defecar e as larvas vão estar ali. Então são coisas muito simples, certo? Lavar bem as mãos antes de qualquer preparo de alimento, qualquer que seja. Se for para pegar uma caneca e ferver uma água, lavem as mãos. A gente ainda precisa ensinar as pessoas a lavarem as mãos. Lavar bem os alimentos, né? Se for possível, com essa água que foi fervida, porque não adianta nada pegar uma água contaminada e lavar esse alimento, então fervam a água para fazer a lavagem desses alimentos e talvez até das mãos, né? Vai dar um pouco de trabalho? Dá. Às vezes as pessoas não querem esse trabalho, não querem ter, mas a gente precisa ensinar, é a nossa missão ensinar essas pessoas a terem consciência. E é com esse documento que nós pretendemos fazer isso, certo? Então, são dicas rápidas, são dicas fáceis e são dicas que podem, de uma maneira muito acessível, diminuir a incidência da doença no Brasil e também no mundo, né? Muito obrigada